Nos relacionamentos e circunstâncias difíceis, Deus opera para expor nossos corações de modo que busquemos a graça que somente nele pode ser achada. Hoje, no dia 17 de junho, acompanhe comigo o nosso devocional diário. Para onde vai sua mente? Para onde corre seu coração quando a dificuldade bate à sua porta? Nenhum de nós gosta de sofrer. Nenhum de nós gosta de ter que lidar com o inesperado. Todos nós preferimos fazer planos e levá-los a efeito. Todos nós gostamos de realizar sonhos. Todos nós queremos uma vida confortável e previsível. As pessoas normais simplesmente não estimam o valor espiritual das dificuldades. Por causa disto, a tendência é que nos seja muito difícil permanecermos na agenda de Deus. Se você ou se nosso objetivo na vida é a felicidade pessoal temporal, qualquer que seja nossa definição dessa felicidade, viveremos uma vida orientada pelos valores materiais, sempre em conflito com a agenda de nosso Salvador, independente da confessionalidade de nossa teologia. Muitos cristãos vivem exatamente assim. Dizem crer nas Escrituras ou na verdade das Escrituras. Dizem ter posto sua confiança no Messias, mas vivem num indescritível estado de desapontamento, irritação, impaciência ou frustração com Deus. Tal estado geralmente se caracteriza pela pergunta clássica: se Deus me ama, por que Ele não? Reticências, né? Vamos desembrulhar essa pergunta. Em primeiro lugar, não há se no que tange o amor de Deus. Como diz o salmista, em Salmos 118, no versículo 1, sua misericórdia dura para sempre. Seu amor jamais oscilará, nunca se cansará, nunca desistirá. Isso significa que o amor de Deus jamais poderá ser questionado. Segundo, nessa pergunta, considere o conteúdo da pergunta. A pergunta: que coisa boa e sábia Deus está fazendo a mim em meio a todas essas coisas que não parecem boas e sábias? Imediatamente expressa dúvidas sobre o caráter de Deus. A resposta a esse tipo de pergunta nunca nos levará a um bem espiritual. Eis o âmago da questão. Você e eu conflitamos com a fidelidade de Deus, não porque Ele tenha sido infiel, mas porque nós temos sido. Você pode estar pensando, o que você quer dizer com isso, Paul? Desde o primeiro dia de nossas vidas, Deus tem comunicado claramente seu zelo por nós. É seu propósito que, por meio da graça transformadora, resgatadora, perdoadora, sejamos levados a um relacionamento com Ele. E no contexto desse relacionamento, sejamos completamente moldados à imagem de seu Filho. Ele nunca nos prometeu nos dar conforme nossa definição de pessoas de uma vida boa. Antes, nos prometeu que usaria todas as ferramentas à sua disposição para completar a obra de redenção que iniciou em nossos corações e vidas. Ele não tem sido infiel, tem mantido cada uma de suas promessas. Ele cumprirá o que disse. Nosso problema é a tendência que temos para a infidelidade à santa agenda de Deus e de sermos raptados por nossos próprios planos e sonhos para as nossas vidas. As provações em nossas vidas existem não porque Deus tenha esquecido de nós, mas exatamente porque Ele não nos esquece e está nos transformando por sua graça. Quando você lembra isso, poderá ter satisfação em meio a tudo que é desconfortável. Talvez fique mais claro ao lermos a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 18. Acompanhe comigo a leitura. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Nesta passagem, o Senhor, então, nos expõe que as tribulações, elas fazem parte do trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Então, que nós possamos ter esse olhar, um olhar da graça do Senhor sobre as nossas vidas em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Muitas vezes Ele trabalha conosco nos momentos ruins. Ele consegue, transformar o nosso coração. Então, que você possa orar ao Senhor, independente do momento que você tem vivido, mas que o Senhor conceda sabedoria, discernimento e que Ele conceda a graça dele sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, e assim a gente possa de fato depositar a nossa esperança nele, independente das circunstâncias que nós temos vivido. Esse então foi o nosso devocional de hoje, do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Que você possa meditar nessa palavra e que Deus abençoe grandemente o seu dia.